às vezes é até um caminho, mas ainda não é conversão, entende? Às vezes é um caminho para chegar lá. Entende? Porque eu vejo assim, poxa, mas então todo o tempo que eu passei na igreja antes, que eu pensava que eu só vivia por qualquer outra coisa ali, menos por Deus, então esse tempo não valeu? Claro que valeu. Cara, Para alguma coisa no futuro ali me levou a eu começar a fazer essa caminhada com Jesus. O Papa Francisco, ele sempre fala uma coisa que eu acho que vale não só para a igreja católica, mas para todas as igrejas. Ele fala que a igreja é como se fosse um hospital de campana. Aqueles hospitais de guerra, que assim, chega soldado mutilado, costura ali do jeito Não que é dá, só quando precisa. faz uma suturação e bora para a guerra de novo. Né? Isso acontecia muito nas guerras. E o Papa comparou a igreja a esses hospitais. Cara, eu vejo assim, e eu digo assim, até hoje eu tenho um certo relacionamento com a igreja. Né? Inclusive, eu estava trabalhando há pouco com frades carmelitas. É uma coisa assim que parece que eu não consigo escapar. Sabe? É uma realidade que também está presente na minha vida, assim como a música, e que por mais que eu queira escapar, eu não consigo. Então, assim, eu me sinto assim, chamado a estar nesse hospital de campana pelo próprio Deus. E se eu estou ali é porque eu sou mais doente do que os que estão fora. Se eu estou ali é porque eu sou mais necessitado do médico do que aqueles que só vêm de vez em quando. Sabe? Porque parece que assim, eu disse muitas vezes na minha vida, não quero mais me envolver com coisa de igreja. E sempre aparece uma coisa ou outra, e quando eu vejo, né, já está no meio. Tá ali envolvido naquilo que eu queria fazer. Então, eu vejo isso, sabe? Não é que não tem Jesus. Eu só não chamo de conversão. Mas eu acho que é ainda um caminho para levar até lá. Entende? Vai querer mais um shopping? Pode ser mais um metadinha só? Obrigado. E assim... Às vezes é difícil você falar para alguém que está longe, né? Também. Como você disse, né? Sim. E, cara, tipo... só que uma coisa que eu nunca vou concordar é quando nós, dentro de uma igreja, independente de qual ela seja, a gente olha para quem está fora e nos pense melhores do que aqueles que estão fora. Não dá para ser assim. Não. E tem uma galera isso. que pensa isso. Bastante. Né? Se nós estamos dentro é porque nós somos talvez os mais doentes. Porque nós quem mais precisamos estar, sabe, em contato maior com o médico, né, que é Jesus. Então, assim, se eu estou dentro da igreja, talvez é porque eu precise muito mais de conversão do que aquela pessoa que está lá fora. E se juntar tudo, o objetivo é o mesmo, né? Entende? Então, porque, por exemplo, assim, a gente se conheceu, acho que quando eu estava no ITO, né? Eu tinha recém saído do seminário menor aqui. Eu saí, fui morar lá e... Cara, ali eu tive assim muitas experiências legais, porque primeiro assim, a galera que me conhecia ali, geralmente era a galera que participava do TLC. Viam você de um tipo. Me conheciam e todo mundo era o padre, né? Tanto que tem gente até hoje que me chama de padre, né? Meu apelido para muita gente ainda. O padre isso, o padre aquilo, mas me conheciam lá no seminário, lá no meu lugar, era aquela coisa assim, nós aqui, ele lá. Sim. Cara, ali, eu lembro que a primeira vez que eu fui, todo mundo ficou... Wes, o que você tá fazendo aí? O padre aqui, né? Meu Deus, não dá pra falar, sabe? E daí, quando me viram interagindo ali com eles, né? Participando da festa, então, tipo, primeiro quebrou aquela coisa assim, olha, aquela barreira que existia. E me viram como alguém como eles. E ali eu tive algumas conversas, cara, às vezes, ali 3, 4 horas da manhã, tava todo mundo, né? Louco da vida. E chegavam uns 2, 3 ali fora conversar comigo, me perguntar coisas sobre a igreja, coisas sobre Deus. E ali foi onde eu percebi que Deus me usou de uma forma muito grande, porque me ajudou a falar coisas que eu não saberia falar sozinho. Mas foi ali onde eu percebi, meu Deus, todo mundo olha para essa realidade aqui, jovens bebendo em festa, dançando de madrugada, não sei o quê, papapá. E já ficam, porque isso daí não é de Deus, porque isso, não sei o quê, Cara, eu vi ali pessoas que têm um coração muito verdadeiro e muito sincero, e que busca de fato a verdade. Só que se afastaram da ideia religiosa, não por causa de Deus, mas porque muitos religiosos já, digamos assim, é como se a gente voltasse naquela época das fogueiras, sabe? Criaram uma ideia de... Tipo, já expulsaram os caras dali, sabe? Nunca permitiram que eles se encontrassem com Deus, né?
Então é muito daquela coisa do 8 ou do 80, né? Ah, você acredita em Deus, então você precisa fazer isso, isso, aquilo, papapá, 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 papapá. Cara, às vezes a pessoa está no começo de um processo de conversão, ou às vezes a pessoa está no começo de uma experiência com Deus. A gente não tem como dizer assim, olha... Cara, por exemplo, assim... eu e o Ariel, a gente se conhece de muito tempo, né? A gente tem uma amizade muito legal e, cara, acho que passa o tempo que passar... Best friend. Né? Best friend. Mas, tipo assim, passa o tempo que passar... Cara, aquele dia que a gente conversou a primeira vez, depois de tempo, cara, mas foi como se a gente... Sabe? Mas isso é uma coisa que a gente vive. Agora, não tem como alguém de fora dizer assim, olha, você e o Ariel ficaram, sei lá, um tempo sem se cruzar, sem se trombar, sem se falar. Então, vocês não são amigos. Cara, quem faz a experiência somos nós. E com Deus também é assim. E tá cheio de gente querendo medir a experiência dos outros. E não dá, isso afasta. Isso afasta as pessoas. Então, assim... Ali eu percebi, tem pessoas que têm um coração muito sincero, mas não se afastaram de Deus, se afastaram de uma ideia que eles chamam de Deus. Porque isso que eles conhecem como Deus não é Deus. Esse carrasco, porque eu fiz isso já vou para o inferno, porque não sei... Cara, isso não é Deus. Pelo menos não é o que se apresentou para mim. Porque ele me proporcionou fazer a minha experiência com ele, né? E aí, alguns ali, volta e meia, começaram a me acompanhar na missa, porque às vezes ia ter rolê. Tinha rolê todo dia lá, né? Lá o negócio era Cara, brabo. Não, tinha rolê todo dia lá, praticamente. E às vezes, antes do rolê, eu ia pra missa. Ele morava na frente da São Miguel. Uhum. Eu ia pra missa. E às vezes alguns começaram a me acompanhar. Cara, não deu um mês. Chegou uma mulher que me falou assim: eu não sei por que você fica trazendo esses piá aqui, porque eles vêm aqui na igreja, saem daqui e vão pra balada. Vão beber, vão encher a cara. Uhum. Que bom que passaram aqui antes, Sim. não é? Entende? Não dá para dizer assim, olha, vivemos entre convertidos e não convertidos. Não é Somos assim... um rebanho seleto. Cara, se a gente não leva Jesus para as pessoas e não deixa as pessoas fazerem a sua experiência livremente com Jesus, a gente só vai converter pessoas para o nosso próprio umbigo. Se a gente leva a doutrina antes de levar Jesus, a gente só converte para o nosso próprio umbigo. Isso é diabólico. É diabólico. Pensando por esse lado, você acha que a Igreja Católica não está atrasado assim nesse meio, assim, tipo, por exemplo, o exemplo que você deu da mulher, que adianta, eles vêm aqui na igreja, mas aí vão para balada depois. Não só a Igreja Católica, mas ou alguma outra religião. Você acha que deveria ser diferente? Que tem umas religiões que a nova já é diferente, né, Jara? Cara, é que ou você assim, acha que sim, a Igreja Católica ela tem uma lei muito antiga e é difícil de se mudar e tal? Cara, você que já viveu lá e tal, você sabe, né, como é que funciona a parada. Né? Se a gente pensar nos termos de acolhimento, de evangelização, cara, a igreja, vou dizer da católica, não sei das evangélicas, né, ou qualquer outra. Vou dizer da católica que eu conheço. Cara, a igreja, os documentos da igreja, os bispos, o Papa, está gritando, está implorando para os cristãos serem mais cristãos, mais parecidos com Jesus, conviverem mais com Jesus e levarem Jesus. Está implorando, está gritando por mais paz, por mais amor. Uhum. Mas às vezes nós que estamos dentro da igreja não ouvimos o apelo dos nossos próprios pastores. Então você acha então talvez que a igreja ali, ali, o que comanda, eles estão com esse pensamento, só que as pessoas que estão lá dentro ainda não conseguiram entender a mensagem. Se a gente lê assim, os documentos, as cartas do Papa, as encíclicas, não só dele, dos anteriores, cara, a gente vê que, cara, faz muito tempo que tem um esforço de fazer uma evangelização que de fato leve a Jesus, de fazer um caminho, assim como os discípulos fizeram a sua caminhada com Jesus, de que hoje aqueles que ingressam na fé façam, mas infelizmente, eu não acho que seja um problema da religião. Eu acho que é um problema que engloba não somente a religião, mas, cara, o mundo está cheio de pessoas que ainda tentam dizer para os outros que eles precisam fazer, porque acham que somente a sua ideia está certa. Não é à toa a gente está em 2022 aí começando, a galera tendo uma guerra começando. Sim. Sabe? Cara, se você for ver a raiz disso, dentro da política, dentro da religião, cara, é arrogância.
As pessoas que acham que tem um ponto final sobre a história, que não se permitem repensar sobre, que não se permitem acolher, que não se permitem ouvir o outro, que dizem, não, tem que ser assim, tem que ser assado. No fundo, sempre que a gente, eu pelo menos penso assim, cara, sempre que a gente se coloca, independente de ser religioso ou não, se a gente se coloca no lugar de Deus, que é o lugar de Deus, o de julgar os outros, ou de ditar para os outros, digamos assim. Porque é Ele que conhece o coração de verdade. A gente não, sabe? A gente pode ir conhecendo o outro à medida que vai convivendo. Uhum. Mas não me dá direito de eu dizer assim, olha, você vai para o inferno por causa disso, você fez tal coisa. E que acontece muito, né? Ou, por exemplo, você não pode fazer isso, você não, sabe, não poderia fazer aquilo. Porque, cara, eu penso assim, a gente pode ajudar a pessoa a criar valores, mas o valor tem que ser dela. Não porque eu falei, mas, por exemplo, se você acredita em Deus, que seja pela tua experiência com Ele, né? Eu como, por exemplo... Não pela igreja ou dizer assim, olha, outra religião. Eu como amigo do Luiz, eu posso te apresentar o Luiz. Mas eu não posso exigir que vocês sejam amigos. É só a experiência que vocês vão fazer. Entende? Uhum. E eu acho que, cara, com Deus também é assim, ou mesmo com as outras coisas. Cara, quando a gente se coloca no lugar que não é nosso, a gente está tendo a mesma atitude de Lúcifer, de querer o trono de Deus. Cara, deixa para ele julgar. Deixa para ele. O nosso papel não é estar aqui apontando o dedo. E eu digo isso, assim, sendo uma pessoa que fez isso muito. Uhum. Que viveu isso muito. E eu aprendi, cara, porque ele me ensinou. No fundo, quando eu preciso rebaixar alguém, dizer assim, olha, você fez errado, não sei o quê, papapá. Cara, eu não gero, assim, conversão a nada. Se eu te digo assim, cara, você tem que respeitar teus pais. Porque você está fazendo errado, porque isso é sem vergonhice, não sei o quê. Cara, eu estou gerando amor em você, aos teus pais, ou uma imposição? Cara, imposição não gera valor. Valor é aquilo que eu faço, independente se tem alguém me vendo ou não. Né? É dizer assim, olha, é até bonito eu chegar aqui num podcast e dizer que eu acredito em Deus. Mas só vai ser valor para mim se lá no meu canto sozinho, quando eu estiver sem nenhuma plateia, digamos assim, o meu coração permanecer da mesma forma diante disso. Aí é um valor para mim. Aí é algo que ninguém me tira. Uhum. Se torna algo do meu caráter. E a gente só consegue levar valor para as pessoas quando a gente permite que elas façam a experiência delas. Entende? Então, toda vez que a gente fica com o dedo apontado, cara, primeiro de tudo, a gente não gera conversão, a gente não apresenta Deus e a gente acaba sendo muito mais diabólico. Se a gente for olhar na origem da palavra, diabólico é aquele que divide, né? Aquele que gera divisão. Por isso a gente se torna diabólico. Verdade. Entende? Então,